Meu nome é Célia. Tenho 65 anos, sou Retirolândia, interior do estado da Bahia, e hoje vou abrir um capítulo da minha vida que, por décadas, guardei em silêncio. Aos 23 anos, fui arrancada da minha própria casa, colocada à força dentro de um carro e jogada dentro de um convento. Não porque eu tivesse cometido um crime, mas porque carregava em meu ventre um filho considerado vergonha para minha família. O que aconteceu dentro daquelas paredes sagradas foi tudo menos sagrado. E o que fizeram comigo depois que meu filho nasceu é algo que nenhuma mãe deveria viver. Fique comigo até o fim, porque só agora, depois de tantos anos, eu tenho coragem de contar tudo. Eu me chamo Célia e já carrego 65 primaveras marcadas no rosto e na alma. Mas a ferida mais profunda que carrego não foi aberta com o tempo, foi rasgada de mim quando eu ainda era uma jovem de 23 anos. Cresci numa casa rígida, numa família que colocava a reputação acima de qualquer sentimento humano. Meu pai era daqueles homens de olhar duro, voz que não se questiona, e moral que só valia para os outros. Já minha mãe sempre foi silêncio. Silêncio que abaixava os olhos, que assentia com a cabeça e que me ensinou desde pequena que mulher bem criada era a que obedecia. E eu obedeci, até o dia em que obedecer quase me matou. Naquela época, morávamos numa cidadezinha pequena, onde tudo que se sussurra de um lado chega distorcido do outro. E quando alguém como eu, filha do tabelião da cidade, criada para ser exemplo, aparecia com a barriga crescendo sem aliança no dedo, aquilo era mais do que escândalo. Era sentença de exílio. E foi exatamente isso que eles fizeram comigo. Fui apaixonada, sim. Me entreguei por amor. O nome dele era Roberto, um moço simples, que trabalhava como mecânico na oficina do tio. A gente se conheceu na missa das 6, olha que ironia. No início, nos víamos escondidos, ele deixava flores no portão da escola onde eu dava aula para as crianças. Era doce, gentil e completamente fora dos planos da minha família. Quando descobri que estava grávida, achei que o mundo fosse desabar. Mas o verdadeiro abismo começou quando contei pro meu pai. Ele não me bateu, não gritou, só me olhou com um desprezo que doeu mais que qualquer tapa. Naquela noite, ouvi minha mãe chorando baixinho no quarto ao lado e na manhã seguinte, sem aviso, me colocaram num carro. Ninguém explicou nada. Só disseram, para sua vergonha, tem um lugar certo. E foi assim que me jogaram no convento das Irmãs do Silêncio, um prédio frio, cercado por muros altos e silêncios ainda mais altos. As freiras me receberam sem expressar julgamento, pelo menos não com palavras. Mas a forma como me olhavam dizia tudo. Eu era mais uma pecadora enviada ali para esconder o pecado da família. No convento não havia espelhos. E com o tempo, percebi que aquilo era simbólico. Ali, a gente deixava de ser alguém. Era proibido se olhar, se lembrar de quem foi. A rotina era dura. Acordávamos às 5 da manhã, orações longas, tarefas pesadas, comida pouca. E ninguém falava sobre o que realmente importava, nossos bebês. Éramos 7 meninas grávidas naquela ala isolada. 7 histórias diferentes unidas pela mesma vergonha imposta. Com o tempo, aprendi a silenciar minha dor. Mas à noite, quando as luzes apagavam, ouvíamos o choro de alguma ou os soluços sufocados no travesseiro. Havia uma tristeza coletiva pairando ali, mas ninguém podia nomeá-la. Era proibido sonhar, imaginar, esperar. E ainda assim, eu sonhava. Toda noite, sonhava com Roberto vindo me buscar. Sonhava com meu bebê no colo, comigo saindo por aquele portão como mulher, mãe, livre. Só que sonho, naquele lugar, era quase um pecado. Um dia, uma das meninas tentou fugir. Fátima era o nome dela. Tinha só 17 anos. Pegaram ela no portão. Naquela noite, as freiras aumentaram as rezas e cortaram metade da janta. Fátima chorou por dias. E depois, nunca mais falou com ninguém. Minha gravidez avançava. Eu já sentia o bebê mexer dentro de mim como quem dizia: mamãe, eu tô aqui, resiste mais um pouco. E eu resistia.
A cada pontada, a cada ausência de resposta das cartas que escrevia e nunca recebia resposta. Mandei 3 para o Roberto. Nunca soube se ele as leu. Comecei a acreditar que talvez ele tivesse me esquecido, ou pior, que tivesse sido impedido de me procurar. A única visita que recebi foi da minha mãe. Ela apareceu numa tarde fria de junho. Não me abraçou. Não me perguntou se eu estava bem. Só disse: não faça mais escândalo. Depois que nascer, tudo vai se resolver. Eu não sabia o que isso queria dizer. Mas o tom seco me deixou com um nó na garganta. No 8º mês, comecei a ter contrações antes da hora. Fui levada para a enfermaria do convento, onde só uma freira ficava. O parto foi difícil, duro. Me rasgou por dentro. Gritei. Supliquei, mas o silêncio era a única resposta. Quando o bebê nasceu, me mostraram por um segundo. Era um menino. Tinha os olhinhos fechados e a boca enrugada, mas lindo, meu Deus, tão lindo. Só que antes que eu pudesse segurá-lo, levaram embora. Você precisa descansar, disseram. Mas o que levaram foi mais do que meu filho. Levaram minha alma. Passei 3 dias na enfermaria. E no 4º dia, quando tentei perguntar sobre ele, me disseram que havia sido entregue a uma família digna. Aquilo me desmontou. Como assim, entregue? Perguntei, desesperada. É o melhor para todos, disseram. E foi só isso. Nunca me deixaram ver de novo. Nunca me disseram onde, nem para quem. Só silêncio. Silêncio e mais orações obrigatórias. Chorei por semanas. Recusei comida. Fiquei doente. Uma freira chamada Irmã Lourdes me deu um caderno escondido e disse: escreva. Se não puder gritar, escreva. E eu escrevi. Escrevi meu amor por aquele filho. Escrevi meus gritos sufocados. Escrevi a dor de ser mãe sem poder ser mãe. Depois de 2 meses, me colocaram de novo num carro. Me deixaram em frente à casa da minha família como se nada tivesse acontecido. Meu pai apenas disse: a vida continua. Isso nunca mais será mencionado. Minha mãe me abraçou, pela primeira vez em muito tempo. Mas o abraço dela era de despedida da filha que ela conhecia. Eu nunca mais fui a mesma. E sabe o que mais doeu? Roberto já não estava mais na cidade. Tinha ido embora, segundo disseram. Ninguém sabia para onde. Ou não queriam me contar. Fiquei só, com o ventre vazio, com os braços vazios, com a alma cheia de perguntas. Depois daquele retorno forçado à casa dos meus pais, os dias seguiram como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Eu não era mais a mesma Célia que sonhava em dar aulas, casar com o homem que amava e formar uma família. Eu era um corpo presente num mundo ausente. Meus olhos não brilhavam mais, minha voz carregava um peso que ninguém parecia escutar. Aos poucos, a cidade deixou de sussurrar sobre mim. A vergonha foi apagada da memória coletiva, como se nunca tivesse existido. Mas o que ninguém sabia é que meu coração nunca esqueceu. Eu dormia toda noite pensando em como estaria meu filho. Quem estaria embalando ele? Será que ele sentia minha falta? Será que sabia que, onde quer que estivesse, havia uma mãe que nunca deixou de amá-lo? Durante anos, segui a vida fingindo que estava tudo bem. Voltei a dar aulas, me formei em pedagogia por correspondência e me tornei diretora de uma escolinha comunitária. Me envolvi com um homem alguns anos depois, mas nunca consegui amar ninguém como amei Roberto, e nunca consegui confiar em ninguém o bastante para dividir o buraco que havia em mim. Nunca contei a ninguém o que me fizeram no convento. Carregava esse segredo como uma cruz nos ombros, dia após dia. Era como andar com os pés enterrados no concreto da saudade. Até que um dia, o destino, esse danado que nunca esquece da gente, bateu à minha porta. E bateu de um jeito que eu jamais imaginaria. Tudo começou quando recebi uma carta. Sim, uma carta. Em pleno 2002, quando o mundo já se conectava por e-mails e celulares, apareceu uma carta em papel amarelado, com minha caligrafia, mas que eu nunca tinha enviado. Era um dos bilhetes que escrevi no convento.
Aquele caderninho velho que a irmã Lourdes me deu, que escrevi desesperadamente, estava ali, com uma página solta, ou enviada de um endereço desconhecido. O papel vinha com um bilhete apenas. Você escreveu isso em 1980. Agora chegou a hora de saber a verdade. E embaixo, um endereço em São Paulo. Meu coração disparou. Por um instante, achei que fosse alguma brincadeira cruel. Mas havia algo naquela caligrafia, algo na forma como meu nome estava escrito, que parecia familiar. Uma parte de mim, a parte que ficou viva apesar de tudo, dizia que aquilo era real. E então, pela primeira vez em décadas, eu quebrei a ordem de silêncio imposta pela minha família e segui meu próprio instinto. Fui até São Paulo. Nem dormi na noite anterior. Cheguei no endereço tremendo, com a mão suando e o coração na garganta. Era uma casa simples, com muro baixo e flores na entrada. Toquei a campainha, e quem atendeu foi uma senhora de cabelo grisalho e olhar atento. Dona Célia, ela perguntou, como se me esperasse. Eu apenas assenti. Entre. Ele quer falar com a senhora. Meu mundo parou por alguns segundos. Ele? Quem era ele? Será que... Não. Não podia ser. Mas algo me puxava para dentro. Entrei. A casa tinha cheiro de café fresco e bolo recém-assado, mas meu estômago se embrulhava. Fui conduzida até uma sala com poucos móveis, e lá, sentado, estava um homem de cerca de 30 anos. Alto, olhos castanhos, semblante sério. Quando ele me viu, ficou de pé. Ficamos nos encarando por longos segundos. Eu, sem ar. Ele, visivelmente nervoso. Eu, acho que sou seu filho, ele disse. As palavras dele me atingiram como um trovão. Meus joelhos quase falharam. Ele veio até mim, me segurou pelos ombros e repetiu. O nome que me deram foi outro, mas eu encontrei a carta. E precisei saber quem você era. Sentei no sofá, sentindo as lágrimas correrem sem controle. Ele se sentou ao meu lado. Me contou que cresceu com uma família que dizia ter o adotado ainda bebê. Disse que seus pais adotivos eram bons, mas sempre deixaram claro que ele havia sido entregue por uma mãe jovem e irresponsável. Durante a adolescência, sentia um vazio que não conseguia explicar. Até que um dia, já adulto, após a morte de sua mãe adotiva, encontrou uma caixa com papéis antigos. Dentro dela, uma carta rasgada com meu nome. Ele começou a procurar e acabou rastreando a irmã Lourdes, que estava aposentada num lar religioso. Foi ela quem guardou o caderno. Disse que guardou porque sentia que um dia seria necessário. A dor não pode morrer no escuro, ela teria dito. E estava certa. Graças àquela freira silenciosa, meu filho encontrou o caminho de volta. O nome dele era Felipe. E ele estava ali, diante de mim, de carne, osso e alma. Conversamos por horas. Eu contei tudo. Ele ouviu com os olhos marejados e o queixo trêmulo. Quando terminei, ele me abraçou. Forte, como se quisesse colar os anos perdidos de uma vez só naquele gesto. E, ali, pela primeira vez em 40 anos, eu senti que o vazio dentro de mim começava a ser preenchido. Mas nem tudo foi paz depois desse reencontro. Felipe queria saber sobre o pai. E isso era uma ferida ainda aberta. Eu não sabia onde Roberto estava. Havia sumido do mapa. Meu pai, antes de morrer, chegou a dizer que tinha resolvido tudo com aquele rapaz. Nunca entendi o que significava. Mas agora eu precisava entender. Por mim. Por Felipe. Voltei à minha cidade natal determinada a descobrir a verdade. Vasculhei papéis antigos, procurei registros na prefeitura, falei com gente que nem lembrava mais de mim. E foi numa conversa com um antigo amigo de infância, hoje aposentado da polícia, que descobri algo perturbador. Roberto não tinha ido embora por vontade própria. Meu pai o ameaçou. Disse que se ele não sumisse e não deixasse de procurar por mim, acabaria na cadeia por um crime que nem cometeu. Meu pai, com a influência que tinha na cidade, forjou uma denúncia. Roberto fugiu para o sul do país para não ser preso. E nunca mais voltou. Meu mundo voltou a ruir. Mas dessa vez,
com uma força nova dentro de mim, a de não deixar mais a verdade ser enterrada. Comecei a investigar mais, com a ajuda de Felipe, que tinha conexões em São Paulo. Conseguimos localizar uma pista de Roberto em Florianópolis, e foi para lá que fomos, eu e Felipe. Era como uma segunda jornada, uma segunda chance de recuperar tudo o que o destino nos havia roubado. Ao chegar na cidade, fomos direto ao endereço indicado. Era uma oficina antiga, com cheiro de óleo e nostalgia. Perguntei por Roberto. Um rapaz, talvez funcionário, disse que ele estava aposentado, mas que morava ali perto. Nos deu o endereço. Fomos. Meu coração batia como se fosse explodir. Toquei a campainha. E quem abriu foi ele. Cabelos grisalhos, olhos fundos, mas era ele. E quando me viu, congelou. Célia? Ele sussurrou, com os olhos arregalados. Sim, sou eu. E este é nosso filho. Roberto olhou para Felipe e depois para mim. Levou a mão à boca, como quem tenta conter um soluço que atravessa os anos. Não disse nada. Apenas nos puxou para um abraço. Um abraço que gritou tudo o que a vida calou. Naquele dia, sentamos os três numa varanda de frente pro mar. Contamos nossas histórias, nossas dores, nossas perdas. E ali, entre o som das ondas e o silêncio das lágrimas, começamos a costurar uma nova história. Uma história de reencontro, perdão e reconstrução. O reencontro com Roberto foi como abrir uma ferida antiga, ao mesmo tempo, soprar nela o alívio de finalmente não estar mais sozinha. Ele não sabia de nada, absolutamente nada do que tinha acontecido depois que nos separamos. Achou que eu o havia abandonado, como a cidade inteira o fez acreditar. Meu pai foi mais cruel do que eu imaginava. Disse a Roberto que eu tinha me arrependido, que jamais o amei de verdade e que, envergonhada da vergonha que cometi, aceitei um casamento arranjado com um homem influente da cidade. Usou a minha reputação como isca para expulsá-lo. E ainda ameaçou a família dele. O pai do Roberto era pedreiro, pobre e doente. Meu pai usou isso contra eles, dizendo que poderia tirar tudo o que ainda tinham. Naquele dia em Florianópolis, entre lágrimas e suspiros, reatamos algo que nunca deveria ter sido rompido. Mas ainda havia um nó que nos prendia ao passado. O que, exatamente, aconteceu com Felipe? Quem autorizou a adoção? Como o convento, tão fechado, entregou um recém-nascido sem o consentimento legal da mãe? Roberto, mais calmo e com amigos antigos na cidade, nos ajudou a montar um plano. Sabíamos que mexer nesse vespeiro era cutucar fantasmas perigosos, mas não dava mais para viver em paz com tantas perguntas. Voltamos à cidade onde tudo aconteceu e buscamos os registros antigos do convento. A maioria havia sido destruída num incêndio acidental nos anos 90, segundo informaram. Mas uma freira sobrevivente da época, agora acamada e vivendo num asilo religioso, aceitou nos receber. Irmã Genoveva. Cabelos brancos como neve, mãos trêmulas, mas olhos ainda muito vivos. Quando me viu, levou a mão ao peito. Eu rezei por esse momento, murmurou. Nos contou que muitas jovens passavam por ali, que elas vinham com ordens expressas de famílias influentes, padres e até médicos, que os bebês eram levados por advogados, casais ricos, às vezes políticos. Tudo era registrado de forma extraoficial. As meninas nunca tinham direito de escolher. O convento era apenas o local onde se escondia a mancha da sociedade. Uma espécie de cemitério emocional onde a dor das mulheres era enterrada viva. Irmã Genoveva se lembrou de mim. Chorou. Pediu perdão. E então revelou algo que me fez congelar. Meu filho não deveria ter sido entregue para adoção. O documento de autorização era falsificado, com a minha assinatura. E mais, ela guardava cópias de alguns registros como forma de se proteger, e o nome de quem levou Felipe constava entre eles. Um advogado conhecido da capital, um homem de sobrenome importante, que na época atuava diretamente com autoridades políticas da região. Era o início de uma teia suja. Aquela descoberta nos deixou atordoados, não só pela ilegalidade,
mas pelo fato de que Felipe foi tratado como mercadoria, como um segredo de luxo comprado para salvar reputações. Com os documentos em mãos, fomos atrás do cartório onde o registro de nascimento dele foi emitido. E lá, mais uma bomba, o nome da mãe biológica estava como desconhecida. Algo impossível para um bebê nascido num convento sob cuidados de freiras. Alguém apagou minha identidade. Alguém quis me deletar da história. Felipe, ao saber disso, ficou em silêncio por horas. Depois, me disse: Mãe, eu preciso saber quem sou. E preciso que o mundo saiba o que fizeram com a gente. Então, decidimos expor tudo. Fizemos um dossiê com os documentos, depoimento da irmã Genoveva, as cartas que escrevi no convento e o relatório médico com a minha assinatura falsificada. Um jornalista local, filho de uma antiga aluna minha, se interessou pela história. Fez questão de ouvir tudo, gravar entrevistas, reunir provas. Em poucos meses, a matéria virou manchete. Filho foi roubado da mãe em convento usado como abrigo para ocultar gravidez indesejada. A repercussão foi imediata. Outras mulheres começaram a aparecer. Mulheres que, como eu, foram caladas por décadas. Mas junto com a luz, vieram as sombras. Recebi ameaças anônimas. Tentaram desqualificar minha história. Disseram que eu estava querendo atenção, que aquilo tudo era coisa da minha cabeça. Mas eu já era velha o bastante para saber. Quando a verdade dói nos poderosos, eles tentam apagar quem a carrega. Felizmente, Felipe era teimoso como eu. Ele insistiu. Lutou. Um advogado amigo dele entrou com um pedido de abertura do processo de adoção e questionou a legalidade do registro. E foi ali que uma nova reviravolta nos pegou em cheio. Durante a análise dos documentos, o advogado descobriu que a assinatura no registro da adoção coincidia com a de um nome conhecido, um primo do meu pai, que na época era juiz da comarca. Sim, a própria família articulou a remoção do meu filho. Foi tudo arquitetado como uma operação de limpeza de imagem. Meu pai, o juiz, o advogado da capital e o casal que ficou com Felipe, todos sabiam que eu não havia autorizado nada. A dor daquela constatação foi quase insuportável, porque significava que minha mãe sabia, que ela, calada, permitiu, que ela assistiu tudo acontecer e não me defendeu. Durante anos, eu acreditei que ela era apenas vítima das circunstâncias, mas agora percebi que o silêncio dela foi uma escolha, e uma escolha cruel. Tentei procurá-la. Ela ainda era viva, com 87 anos, vivendo numa casa de repouso. Fui até lá com o coração na garganta. Quando entrei no quarto, ela me reconheceu. E chorou. Mas não disse nada. Só chorou. E naquele momento, entendi tudo. O choro era de culpa, não de surpresa. Ela sabia. Sempre soube. Aproximei-me, segurei sua mão e perguntei: por que você deixou-me levarem? Por que não me defendeu? Ela apenas murmurou. Eu não podia. Podia sim, mãe. Podia ter escolhido ser minha mãe. Ela virou o rosto pro lado e não falou mais nada. Saí de lá com um alívio estranho. Era como se aquela resposta não dita dissesse tudo. Ela fez o que achava certo dentro da covardia que a moldou. Mas eu estava quebrando esse ciclo. Eu escolhi falar. Nos meses seguintes, o processo judicial se desenrolou. Felipe foi reconhecido oficialmente como meu filho. Os envolvidos na adoção ilegal responderam judicialmente e o convento foi investigado por outras práticas semelhantes. Era tarde demais para recuperar os anos, mas era o tempo certo para devolver a verdade ao lugar de onde ela nunca deveria ter sido tirada, os nossos nomes. Felipe e Roberto passaram a se ver com frequência. Construíram, do jeito deles, uma relação. Eu também fui me aproximando mais do meu filho, não como quem tenta compensar o tempo perdido, mas como quem cultiva um jardim já machucado, mas ainda possível de florescer. E numa tarde, enquanto caminhávamos juntos por uma praça, Felipe me disse: Mãe, sabe o que é mais louco? O quê? Que mesmo sem me conhecer, eu sempre senti que faltava uma parte de mim. E agora que a achei, sinto que posso finalmente respirar. Naquele momento,
Eu soube. Apesar de tudo que me roubaram, eu não fui derrotada. Hoje, aos 65 anos, sentada aqui na cadeira da minha varanda, olhando o vento brincar com as folhas, eu posso finalmente respirar em paz. Depois de tanto tempo vivendo com um buraco dentro do peito, agora sinto que minha história foi costurada de volta, ponto por ponto. Ainda dói? É verdade. As lembranças do convento, o frio das noites em que eu chorava pelo meu bebê, as palavras duras do meu pai, o silêncio covarde da minha mãe, tudo ainda vive dentro de mim. Mas agora é como se essas dores não comandassem mais a minha vida. Elas apenas fazem parte dela, como cicatrizes que a gente olha e pensa, eu sobrevivi. Depois de tudo o que descobrimos, Felipe decidiu escrever um livro. Disse que era importante que outras pessoas soubessem que isso aconteceu. Que mulheres como eu, e tantas outras que apareceram depois da reportagem, não fossem mais silenciadas. Ele viajou, fez entrevistas, estudou leis de adoção, revisitou o convento, conversou com freiras aposentadas. Construiu um retrato fiel do que foi aquele sistema de lavagem social em que bebês eram retirados de suas mães com a desculpa de proteger reputações. Chamou o livro de Asterisco Nascido do Silêncio Asterisco, e me deu a honra de escrever o prefácio. Mal consegui segurar a caneta de tanto que tremia, mas escrevi, e cada palavra foi como um pedaço de alma colado de volta no papel. Enquanto isso, Roberto, o tempo nos envelheceu, mas nunca apagou o que sentimos. Ele passou a me visitar com frequência. Trocávamos cartas, depois ligações, depois viagens. Descobrimos, com espanto, que ainda havia um amor ali. Um amor diferente do da juventude, mais calmo, mais maduro, mas igualmente verdadeiro. E foi assim que, num fim de tarde simples, no quintal da minha casa, entre pés de goiaba e o cheiro de café, ele me pediu em casamento. Com as mãos enrugadas e os olhos marejados, ele disse: Célia, eu não quero mais viver longe de você. A gente perdeu tempo demais. E eu aceitei. Não por carência, nem por necessidade, mas porque merecíamos escrever nosso próprio final. Felipe foi quem nos casou. Sim, ele. Estava terminando um curso de teologia e conduziu a cerimônia simples, com poucos amigos, uma música tocada por violão e nossas mãos dadas com força. Foi o dia mais bonito da minha vida. Mais do que aquele dia no convento, mais do que qualquer sonho de menina. Porque ali eu não era mais a mulher escondida, envergonhada, apagada. Eu era uma mãe que lutou. Uma mulher que sobreviveu. E uma noiva, mesmo aos 65 anos, com o coração pulsando como se tivesse 20. Mas antes que você pense que a vida virou conto de fadas, deixa eu te contar que ainda enfrento olhares tortos quando caminho pela minha antiga cidade. Algumas pessoas ainda sussurram, ainda julgam. Outras fingem que nunca aconteceu nada. E tem aquelas que agora dizem, sempre soubemos que tinha algo errado naquela história. Hipocrisia é um perfume barato que muita gente insiste em usar. Mas eu não ligo mais. Aprendi que a justiça verdadeira não está no que dizem da gente, mas no que a gente sabe que é. E eu sei quem eu sou. Acho que o momento mais marcante dessa nova fase foi quando Felipe me apresentou a filha dele, minha neta, uma menina linda, de cachos dourados e olhos curiosos. Se chama Clara. Quando a peguei no colo pela primeira vez, senti um nó na garganta, porque era como se a vida tivesse me devolvido o que me roubou. Não da mesma forma, mas com uma generosidade que só o tempo conhece. Olhei para ela e pensei, eu não vou errar com você. Não vou me calar, não vou fingir, não vou aceitar silêncios como resposta. E, principalmente, vou contar sua origem com orgulho. Clara vai crescer sabendo que sua avó foi forte, que foi jogada num convento como punição por amar, mas que nunca se curvou, que teve a coragem de quebrar um silêncio de 40 anos para gritar a verdade, e que, mesmo cansada, mesmo com o corpo envelhecido e o coração remendado, decidiu amar de novo. Porque o amor, minha filha, o amor é o que resta quando tudo nos é tirado. Hoje, quando olho para trás, vejo uma linha do tempo marcada por perdas. Sim,
mas também por reencontros, por lutas vencidas no silêncio, por palavras que só agora conseguiram sair da garganta. E me pergunto, quantas outras Célias existem por aí? Quantas estão caladas? Quantas foram arrancadas de seus filhos, levadas para longe da própria vida, sufocadas por convenções, por moralismos falsos, por pais autoritários, maridos covardes, igrejas omissas? Se você, que está ouvindo minha história, é uma dessas mulheres, saiba que ainda há tempo. O tempo nunca apaga completamente o que é verdadeiro. Pode esconder, distorcer, atrasar, mas não apaga. Se existe uma dor aí dentro que grita, escute. Dê nome a ela. Grite de volta. Escreva cartas, como eu fiz. Conte sua história. Porque cada vez que uma mulher fala, ela liberta não só a si mesma, mas todas as que ainda estão acorrentadas. A verdade pode doer, mas o silêncio mata. Hoje, tenho meu filho ao meu lado. Tenho um amor que resistiu ao tempo. Tenho uma neta que me chama de vovó com a pureza que eu sempre sonhei ouvir. E, acima de tudo, tenho a paz de quem fez o que era certo. Nem todos os dias são fáceis. Às vezes, ainda sonho com o convento. Com os gritos abafados, as janelas fechadas, o cheiro de incenso tentando cobrir o cheiro da dor. Mas acordo e vejo Clara brincando no quintal. Vejo Roberto regando as plantas. Vejo Felipe sentado na rede, escrevendo mais um trecho do seu livro. E penso, eu venci. Meu nome é Célia. Fui jogada num convento para esconder uma gravidez que nunca foi pecado. Fui separada do meu filho com base em mentiras. Fui silenciada por quem deveria me proteger. Mas hoje, eu sou a voz que eles tentaram apagar. E enquanto eu respirar, ninguém mais vai me fazer calar. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma e talvez até te lembrou de alguém. A verdade de Dona Célia é a verdade de muitas mulheres silenciadas pelo tempo, pela família ou pela sociedade. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, compartilha esse vídeo com alguém especial, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, cada história tem voz e cada voz pode transformar vidas. Até o próximo relato emocionante.